vamos lá relembrar como é que é a técnica, né? Uma das técnicas para resolver soma de frações. Eu peguei o exemplo aí de x sobre 6 mais x sobre 12, né? E o primeiro passo é a gente tentar descobrir o mínimo múltiplo comum entre 6 e 12. Olha como eu vou fazer essa descoberta, ó. Coloquei o 6 e o 12 aqui, tentando descobrir o mínimo múltiplo comum. E o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu faço isso? Vou colocar o número 2 aqui na tentativa de perceber se, quando eu faço 6 dividido por 2, dá um número inteiro. Quando eu falo número inteiro, é que não é um número quebrado. Pode ser tanto 6 dividido por 2 como 12 dividido por 2, se um deles, quando você fizer a divisão, 6 dividido por 2 ou 12 dividido por 2, se der em um deles já um número inteiro, é porque a gente vai começar com o número 2 mesmo. Senão a gente tentaria o número 3, senão a gente tentaria o número 5, o número 7, e assim por diante. Vai tentando a partir do 2 e a gente vai tentando. E a gente sabe, né, que 6 dividido por 2 é sim um número inteiro e é o 3. A gente já põe o 3 aí. E que 12 dividido por 2 também tem como resposta um número inteiro, que é o número 6. Legal. Próxima etapa. A gente vai tentar de novo o número 2. Aí você diz assim, mas e aí, Ivo, como é que fica? Se um desses dois números, se a gente fizer a divisão e der um número inteiro, tudo bem. Ó, por exemplo, o número 3, a gente dividindo por 2, dá 1,5, não é inteiro. Mas o número 6, dividido por 2, dá um número inteiro, que é o 3. Então, o 2 aí já é válido. Se nenhum dos dois, quando a gente fizesse, se por exemplo, ao invés de 6, vou inventar um outro número, tá? Se tivesse 7, por exemplo, o 2 já não seria válido, porque 7 dividido por 2 não dá um número inteiro. Aí, Ivo, mas aí como é que fica a próxima etapa? Você não mexe no 3, porque 3 dividido por 2 não dá um número inteiro, então continua 3, e o 6 dividido por 2 vira 3. Então é isso. É a gente tentar encontrar um número, e aí a gente vai fazendo essas tentativas do 2, do 3, 5, 7, assim por diante, do jeito que eu falei, em que o resultado tem que dar um número inteiro com pelo menos um desses números que a gente está analisando. Nesse caso eu estou falando do 6 e do 12. Ó, muitas vezes eu falei número, número, né? Mas você pode voltar ao vídeo, qualquer coisa, manda uma mensagem para mim. E agora eu vou fazer mais tentativas. Por exemplo, se eu puser o número 2 agora, não vai dar certo. Porque 3 dividido por 2 dá 1,5. Tanto o 3 laranja, lógico, como o 3 que está representado em roxo, né? Ou seja, não dá um número inteiro. Então, o 2 eu não vou colocar, vou tentar o 3. Aí dá certo, porque 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1. Quando a gente chegar nessa parte aqui, ó, e que deu 1, porque a gente está bem no finalzinho. É só multiplicar os números à direita. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Multiplicamos. Esse resultado, 12, é que é o mínimo múltiplo comum. Olha lá. Então, eu vou pegar o 12 e agora colocar aqui, ó. E qual é a próxima etapa para a gente continuar essa soma de frações? A gente pega o 12, esse daí que a gente encontrou, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, da parte laranja, e depois faz o mesmo na parte roxa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Falei laranja, mas acho que sei lá, é meio amarelo isso. Amarelanja, vai. Amarelanja, né? Meio amarelo, meio laranja, não sei. Amarelanja. Paciência se você não gostou. Ó, mas olha lá. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes o de cima, que é x, né? 2x. Mais a mesma coisa com a parte roxa. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 12 dá 1, vezes x dá x. Então agora vamos continuar essa conta. 2x mais x é igual a 3x.
então fica 3x sobre 12. E a gente pode simplificar agora. Dividir por 3 em cima e embaixo e dá como resultado x sobre 4. É isso aí. Olha lá, ó, como ficou. Então, o resultado dessa soma de frações dá x sobre 4. Eu estou mostrando a técnica de resolução. Vamos para um segundo exemplivo. Olha esse segundo exemplivo. Acho que você pode tentar fazer esse segundo exemplivo, né? Se não der certo, tudo bem, você volta e assiste o vídeo e tal, depois você confere. E aí? Tentou? Ó, então o primeiro passo é tentar descobrir, né, o mínimo múltiplo comum entre 30 e 70. Olha lá na minha conta, ó, como eu vou fazer isso. Ó, o 30 e o 70. Ah, vamos tentar sempre começando pelo número 2. Ah, Ivo, quando eu faço 30 dividido por 2, dá 15. Já é um número inteiro. Opa, então 2 já é válido. E 70 dividido por 2 dá 35, que também é um número inteiro. Ah, é o 2 mesmo, né? E aí 30 dividido por 2 dá 15 e 70 dividido por 2 dá 35. Agora, se eu escolher o número 2, não vai dar certo. Por quê? 15 dividido por 2 dá 7,5, não é um número inteiro. Aí a gente tenta com 35. Se der certo com 35, eu coloco 2 mesmo, mas não dá certo não. 35 dividido por 2 dá 17,5. Então, como a gente, percebendo que o número 2 não consegue, né, na hora que a gente faz a divisão, não deixa nenhuma divisão inteira, então não é o número 2. A gente pode tentar o 3. 15 dividido por 3 dá um número inteiro, que é o 5. 35 dividido por 3 não dá inteiro. Ah, mas tudo bem. Se com um deles já funcionar, tá tudo certo, ó. Então deixei o 3 mesmo. 15 dividido por 3 dá 5, e como 35 não é divisível por 3, ou seja, né, a gente não encontra um número inteiro aí, eu vou deixar o 35 mesmo. E vamos continuar. Com o número 2, não vai dar certo. 5 não é divisível por 2. 35 também não é divisível por 2. A gente tenta o número 3. 5 dividido por 3, não é divisível. 35 dividido por 3 também não é divisível. Aí, eu não sei se você reparou, eu não falei para tentar nos anteriores o número 4, por exemplo. Por quê? Porque se o 2 não der certo, o 4 não dá também. Você pode testar, não vai dar certo não. 4 não vai dar certo. E o 5? Aí, o 5 dividido por 5 dá 1. Já dá certo com a amarelanja. Com o roxo também dá certo, né? Quer dizer, dá certo. É que é divisível, falou que dá certo. Divisível. 5 dividido por 5 dá 1. E 35 dividido por 5 dá 7. Legal. Ó, ainda não ficou 1 e 1. Então, vou fazendo as tentativas. 7, né? Será que é divisível por 2? Será que eu ponho o número 2? Não dá. Divisível por 3? Não é. 7 não é divisível por 3. Divisível por 5? Também não. Divisível por 7? Sim. Ivo, por que você não falou do 4 e do 6? Quando a gente percebe que o número que a gente está analisando não é divisível por 2, com certeza ele não vai ser divisível por nenhum outro número par, tá bom? Então eu vou tentar o 7, o 7, e aí fica 1 e 1, conseguimos. O que eu preciso fazer agora é a multiplicação. 2 vezes 3, ó, a multiplicação desses caras aqui, ó. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, e vezes 7, 210. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 30 e 70 é 210. Chegou a hora de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima em cada uma dessas frações. Começando com a amarelanja. 210 dividido por 30 dá 7, vezes x, 7x. 210 dividido por 70 dá 3, vezes x, 3x. 7x mais 3x é 10x sobre 70. E aí é possível cortar o 0 com 0, né? Aí numa simplificação. Fica 1x sobre 21, ou, se você quiser mesmo, x sobre 21. Fica desse jeito a soma dessas frações que a gente acabou de analisar. Legal, né? E aí, mais exemplos?
Acho que vale a pena você tentar antes de ver a minha resolução. Olha o próximo exemplo aí, ó. Que tal pausar o vídeo? Bom trabalho para você. E aí, resolveu? Vamos ver? Então, tirando o mínimo múltiplo comum, primeiro entre o 3 e o 6. Vamos ver como é que fica esse mínimo múltiplo comum. Tento 2, né? Começando pelo número 2. 3 não é divisível por 2, mas o 6 é. Então, se já funciona para o 6, pode colocar o número 2. Ah, mas aí o que eu faço com 3? Continua 3 mesmo. E aí 6 dividido por 2 dá 3. Agora eu tento o número 2. Não, não dá. 2 não vai dar nem com amarelanja, nem com roxo. 3 não é divisível por 2. E o 3 nem o amarelanja, nem o roxo, né? Não é divisível por 2. Tento o número 3. Aí sim. 3 dividido por 3 dá 1 e 1. E aí a multiplicação dá 6. Ou seja, nesse caso, o mínimo múltiplo comum é 6. Já coloquei aqui para você. Vamos dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima? 6 dividido por 3, 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 6, 1 vezes x, x. Ah, quanto que é 2x mais x? 3x sobre 6. Simplificando, isso é x sobre 2. Tá aí, olha lá. Mais uma resolução legal, né? É bom que você se sinta confortável a fazer somas de frações. As somas, muito bom. Vamos para o próximo exemplo? Esse aqui, ó. E quanto será que vai dar esse resultado aí? Tenta, depois você volta. E aí, olha o mínimo múltiplo comum aqui, entre 90 e 60. Vamos fazer, ó. Ivo, vamos começar com o número 2? Sim, e dá certo, hein? Né? Quer dizer, o 90 é divisível por 2 e o 60 também é divisível por 2. 90 dividido por 2, 45. 60 dividido por 2, 30. Ah, e agora? Será que é o número 2? Olha, 45 dividido por 2 não dá um número inteiro, dá 22,5. Então, 45 não é divisível por 2, mas o 30 é. Então, pode colocar o 2, mesmo que só um dos números seja divisível por 2, né? Tá bom. Então, 45 não é divisível por 2, então a gente mantém o 45 e 30 dividido por 2 dá 15. Vamos para o próximo? Ah, eu vou tentar o 2. O 2 não vai dar certo, nem com amarelanja, 45, e nem com roxo. 45 dividido por 2 é 22,5 e 15 dividido por 2 é 7,5, então não dá. E o 3? Ah, o 3 dá. 45 dividido por 3 é 15 e 15 dividido por 3 dá 5. Próximo número, tentando o 2. Não dá certo o 2, não dá. Nem o 15, nem o 5 é divisível por 2. Mas se a gente tentar o 3, vai dar certo, olha lá. Porque 15 dividido por 3 dá 5. Ah, mas e o que acontece com o outro 5 que não é divisível por 3? Continua 5. Ah, agora vamos tentar o 2. O 2 não dá certo. 3 é divisível. Eu falo não dá certo, eu quero dizer que não é divisível. O 2 não é divisível, desculpa, o 5 não é divisível por 2. Então, tento o 3. Também, o 5 também não é divisível por 3. O 4 não vai dar certo, porque se o 2 não é divisível, quer dizer, se o 2 não deu certo, o 4 não vai dar. 5. Ah, 5 sim. 5 dividido por 5, 1 e 1. Ficou 1 e 1. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Vezes 5, 180. Olha lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, em cada um dos termos. 180 dividido por 90 é 2 vezes x, 2x. 180 dividido por 60 é 3 vezes x, 3x. Ah, então isso vai ser 5x sobre 180? É. E aí você divide por 5 em cima e divide por 5 embaixo. Isso vai ser x sobre 36. É isso aí. A gente viu 4 exemplos. Você, tenho certeza, está se sentindo mais seguro para fazer soma de frações. Nós vimos quais são as técnicas para essas resoluções, né? Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução.